Olá, eu sou a Karime Shukridelai e hoje a gente vai bater um papo com o doutor Luiz Jorge, que está aqui conosco, infectologista. Eu quero agradecer a sua participação, doutor, em estar aqui conosco no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. Agradeço o convite, muito legal falar sobre esses assuntos que afetam tanto as minhas pacientes, poder disseminar uma informação aí de qualidade para o teu público. Muito obrigada. Também quero agradecer a Lovat Veículos e a Guia Saúde Cidades, que são os nossos apoiadores aqui do Guia Cast. Bom, então, doutor, vamos à nossa primeira pergunta. Então, conta um pouco pra gente como que foi a sua trajetória na medicina e, né, o que te levou a se especializar em infectologia. Maravilha. Acho que é legal puxar lá de trás. Eu sou londrinense, né? E vida inteira lá, filho de professora, meu pai tinha é agrônomo, né? Tinha empresa, enfim, aquela vida de um garoto normal, né? E de repente eu tive um chamado, assim, pô, você é médico. Tinha 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio. Aí, um monte de dificuldades para passar no vestibular. Tive uma chance para passar no vestibular, que meu pai disse que ou eu estudava um ano para o cursinho e passava, ou eu ia ter que me virar para fazer outra coisa, né? Passei naquele ano, graças a Deus, na Universidade Estadual de Londrina. Fiz a faculdade como sendo aluno do meio, né? Não era o melhor, mas graças a Deus também não era o pior. E no quinto ano senti outro chamado, o chamado da infectologia, que é uma área muito pouco conhecida dos pacientes, mas é uma área que trata de doenças infecciosas. Ela é diferente de outras áreas que lidam com órgãos específicos, tipo o pneumologista cuida dos pulmões, o cardiologista do coração. O infectologista cuida de uma classe de doenças, um tipo de doenças. Então a gente lida com todos os órgãos do corpo, mas a gente lida apenas com infecções. Fiz a minha especialização também lá em Londrina, tem a residência de infectologia, né, a especialização de infectologia mais antiga do Paraná, é lá, então optei por fazer lá. E em 2006 comecei a me procurar um lugar para me estabelecer. E Maringá veio à mente, sabendo que Maringá é uma cidade muito pujante, crescendo, procurando espaço, né? Na ocasião, tinham poucos infectologistas na cidade. Conversei com alguns amigos daqui e eles me ajudaram a me colocar aqui na cidade. E nisso eu estou aqui em Maringá desde 2007, já são 17 anos aqui na Cidade Verde, Cidade Canção. Que legal. Então, você é o primeiro médico da sua família. Eu sou o único médico da minha família até hoje. Meu Eu Deus. tenho aí o orgulho de poder vir de uma família bem estruturada, graças a Deus, apesar das dificuldades. Eu sou da época do Plano Collor ainda, com fisco de poupança, enfim, meio na dureza, mas meus pais conseguiram fazer o possível aí para que eu pudesse estudar e hoje estou aqui muito bem estabelecido, graças a Deus, e só tenho que agradecer a eles e a vida que pôde me trazer até aqui onde eu estou hoje. Ah, parabéns, que história. E eles devem com certeza ter muito orgulho. Bom, e quais que são os desafios que você encontra no dia a dia? O que você vê na área de Pois infectologia? é. Eu fiz infectologia muito com base na experiência hospitalar. Naquela época, o curso de medicina era muito centrado dentro de um hospital. E eu gostava do tipo de paciente que eu atendia, paciente com infecção, às vezes um paciente um pouco mais grave, paciente de UTI. Mas quando eu vim para Maringá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um lugar para morar, segundo lugar para ter o meu consultório. Então, Uhum. na mesma semana, já tentei resolver essas duas situações. E eu comecei o consultório lá em 2007 mesmo. E eu comecei a me deparar com uma realidade um pouco diferente do paciente ambulatorial. E tive noção, realmente, dos grandes problemas que afligem os pacientes com doenças infecciosas. E vamos dizer que hoje a minha principal área de atuação são os pacientes que têm infecções de repetição, as infecções recorrentes. Aquelas que vão se repetindo várias vezes durante o ano e que normalmente causam um problema muito grande para o paciente. O paciente fica muito preocupado com a saúde dele e fica até desconfortável.
dar um exemplo simples aí da infecção urinária. Tem mulheres que têm 6, 7 infecções urinárias por ano. E elas procuram o médico, não melhoram, tomam antibiótico, curam aquela infecção, dali a pouco estão doentes. Isso atrapalha, porque elas não conseguem se programar para fazer uma viagem. Tem paciente que passa mal em viagem ao exterior, tem que acionar seguro-saúde, às vezes fazer remoção para o Brasil, cortar a viagem no meio. Então, pode não ser algo que é tão comum, pode não ser algo que atrapalhe tanto a maioria dos pacientes, mas aquela classe de pacientes, em especial as mulheres que têm infecção urinária, que têm herpes, têm candidíase, e também crianças que têm infecção respiratória, adultos, homens que têm alergia respiratória, infecção respiratória, essas pessoas sofrem muito. Isso atrapalha muito a vida delas. E eu tive, vamos dizer, o terceiro chamado, o chamado para cuidar desse tipo de situação, porque são pacientes que, de certa maneira, são negligenciados. São pacientes que não têm uma atenção das outras especialidades com um olhar para cuidar do todo. Muitas vezes você trata um detalhe aqui, outro detalhe lá, mas tudo muito jogado. É só o antibiótico para tratar o sintoma, não a causa, né? Exatamente, ninguém vai buscar como é que está a imunidade da pessoa. Ninguém vai tentar entender se a alimentação, as vitaminas estão em ordem, se o paciente está com tudo certinho no dia a dia dele, se o sono está adequado. São várias situações que a gente tem que abordar e que na minha consulta eu aprofundo. Por quê? Às vezes o segredo está num detalhe da vida da pessoa que a gente consegue corrigir. Eu vou citar um exemplo sem querer adiantar nenhum tipo de assunto, mas a gente vai certamente abordar isso depois. Por exemplo, herpes. Paciente que tem herpes de repetição, seja labial, seja genital, não pode consumir creatina. E Nossa. hoje a gente tem uma enormidade de pacientes de 20 até os 40 anos que fazem academia, se cuidam, estão muito bem de saúde, mas ficam tendo herpes de repetição e quando você tira a creatina, a herpes desaparece. São detalhes que pouquíssimas pessoas sabem e que é meu dever como médico, e o médico, por si só, deve ser um promotor da saúde. Eu tenho que informar, mas são coisas que pouca gente sabe. E para isso aí precisa de um acompanhamento bem contínuo com esse paciente. Não é uma consulta e tchau. É um acompanhamento de um paciente que está sempre ali com você, né? Isso, é uma parceria. É uma Sim. parceria. Quando a gente aplica os nossos protocolos de tratamento, o protocolo abrange desde a avaliação com outros profissionais, inclusive profissionais nutricionista, psicólogo, Uhum. fisioterapeuta, mas também a parte de suplementação, a parte dos cuidados com a saúde, sono, dieta, atividade física, controle do estresse, medicação. Tudo isso inclui o acompanhamento que a gente faz. Então a gente se torna é um casamento entre o paciente e o médico. É. E um cuidado integral, né? Exatamente. Bom, e ainda então falando, né, sobre esse assunto, questão de imunidade. Quais são os principais fatores que influenciam essa imunidade do paciente e o que você orienta para esse paciente para a gente estar sempre fazendo para fortalecer essa imunidade? Acho que é interessante a gente dividir a resposta em duas partes. A primeira, entender um pouquinho o que é imunidade, porque existe uma entidade de imunidade que as pessoas às vezes falam e que não tem um conhecimento nem de médicos sobre isso. A gente tem a imunidade que a gente já nasce com ela e tem imunidade que a gente vai adquirindo durante a vida. A que a gente já nasce com ela muitas vezes é responsável pela primeira linha de defesa. E normalmente é ela que a gente vai fortalecer. Aquela que a gente vai aprendendo durante a vida é quando a gente pega uma catapora quando é criança, ou toma vacina contra a catapora e fica imunizado. Entendeu? Porém, quando você ouve essa entidade, imunidade, o paciente tem imunidade baixa. Normalmente, se você fizer um exame de imunidade, não vai dar alteração. Mas como que o paciente tem imunidade baixa e o exame não dá alterado? Porque os exames não têm a capacidade de discriminar isso daí. Tem uma série de pacientes muito pequena que já nasce com problema de imunidade. E esse paciente precisa, muitas vezes, de transfusões de imunoglobulina, por exemplo, que é um tipo de tratamento. São doenças genéticas, são doenças muito graves, com alto grau de mortalidade.
Porém, aquela imunidade que o nosso organismo já aprende a fazer pode estar um pouco comprometida. Mas um comprometimento pequeno que te ajuda a te proteger contra uma infecção grave, uma pneumonia, uma meningite, mas que no dia a dia vai te deixar ter uma herpes, uma candidíase. Muitas vezes isso aí está relacionado até à alergia. Então você tem que aprender a balancear. Então quando a gente fala imunidade baixa, a gente está falando especificamente, no caso dessas doenças, daquele paciente que tem uma boa saúde, certo? Ou que não tem nenhum problema de imunidade de nascença, que ele nasce com a imunidade boa e que durante a vida dele ele vai desencadeando problemas que vão afetar a sua imunidade. Vou te dar um exemplo: sono. Se você não dorme bem, a sua imunidade cai. Não sei se você já ouviu falar nisso, pacientes e os amigos que estão ouvindo a gente ouviram falar nisso, mas tem um estudo muito clássico na medicina que eles pegam uma série de profissionais que trabalham à noite, por exemplo, médico, enfermeiro, bombeiro, policial, e colhem um exame de imunidade deles num dia de sono normal e depois de um plantão. Depois do plantão, o exame está menor. Por quê? O paciente se restringe ao sono, né? Fica restrito, e o nosso organismo, perante estresses, vai liberando componentes do nosso corpo que vão baixar essa imunidade. Que tipo de estresse? Então acho que até vale um novo aprofundamento. Por que o estresse de todo tipo, físico, orgânico, sono, alimentação, baixa a imunidade? Porque o nosso organismo produz hormônios para reação de luta ou fuga. Vamos andar 5.000 anos atrás. O que o Neandertal de quem a gente deriva fazia? Ele andava no meio da floresta, caçando animal e tentando sobreviver. Se ele via um animal perigoso, ele tinha que ou enfrentar ou dar no pé. É aquele negócio. Você, de repente, você está cruzando o sinal, passa alguém e fura o sinal. Você não tem aquele susto, aquele aquecimento no peito, coração dispara, você fica alerta. Isso é reação de luta ou fuga. Então, nas pequenas coisas, né, do As dia. pequenas coisas do dia a dia. A questão é, o animal está aqui, você conseguiu fugir, subiu numa árvore, passou o estresse. Vamos puxar agora para a vida moderna. Você tem o estresse da dívida, do boleto que está vencendo, do assalto que aconteceu ali na esquina e você viu. O teu sono não está legal. O teu organismo vai produzindo continuamente esses hormônios de luta ou fuga, que são muito bons naquele momento, mas quando eles são liberados por muito tempo, eles baixam a imunidade. Qual hormônio? Cortisol. Então, pacientes que têm o cortisol alto, por essa reação, acaba acontecendo isso. E o estresse não é só de coisa ruim, não. O estresse é mudança de rotina. Tudo que o nosso organismo quer é que a gente coma parecido todos os dias, no mesmo horário, durma no mesmo horário, acorde no mesmo horário. De repente você vai para as Maldivas. Vai fazer uma viagem para as Maldivas. 15 dias nas Maldivas. Lugar lindo. Água transparente, vai no chalé, serviço ótimo. Você desencadeia uma crise de herpes. Por quê? Você viajou. Você mudou seu fuso horário. Você mudou a sua rotina. Você se expôs ao sol, que é uma forma de estresse. Tá tudo bem, você tá super feliz. Mas é um estresse. Então, estresse não é só de coisa ruim. Estresse é de mudança de rotina. E daí a pessoa que tá ali, ela não vai entender, né? Como que abaixou minha imunidade se eu estou descansando, aproveitando? Não, Justamente. a gente que não tem esse conhecimento não consegue realmente associar. Eu jamais teria pensado nisso, principalmente porque o sono, a gente sabe, por exemplo, que o sono afeta outras questões do funcionamento do corpo, mas em relação à imunidade, é a primeira vez. E você veja, para coisas boas. Vamos dizer qual o principal momento da vida de uma mulher. Seria o nascimento do filho. Às vezes, se você pergunta para elas qual o segundo momento mais feliz do meu casamento, o que eu atendo de noiva na semana do casamento que estoura herpes não está no gibi.
Meu Deus, que Tem o desespero. tem o estresse, porque a flor vai atrasar, porque o buffet não vai entregar tal coisa, porque o parente que ela chamou para padrinho negou. Mas também tem aquela expectativa, aquele negócio. Não Ansiedade. chega o dia do casamento. Isso aí é liberação de cortisol direto. Estoura a crise de herpes. Mas eu atendo, ó, é várias. Nossa. Então a gente entende que a rotina é muito importante para a gente manter. E essas exposições, até situações de muita felicidade, podem baixar a imunidade temporariamente. E isso é um prato cheio para você ficar doente. Nossa, muito interessante saber. Agora, pensando nisso, qual dica, por exemplo, para essas pessoas que estão nessa fase preparatória, seja para o casamento, para uma gestação, o que que você fala para essas pacientes, para a gente evitar que isso aconteça? Porque eu me coloco no lugar, eu imagino o desespero que dá você com festa, com expectativas para um evento e tá com uma herpes, uma infecção que atrapalha, né? A gente pode colocar algumas coisas que podem ser feitas. Então, considerando o que eu já falei, que a rotina é importante para manter a imunidade. Aham. Se você tiver uma rotina alimentar, o que é essa rotina alimentar? Que você coma alimento de boa qualidade e que esse alimento venha sempre num horário parecido, tá? De preferência sem exagero, tá? Exagero de carboidrato é ruim, exagero de gordura é ruim, exagero de proteína é ruim. Normalmente eu indico uma dieta mais rica em proteína do que o habitual, né? A gente está acostumado a comer muito grão, arroz, feijão, derivado de trigo com farinha. O carboidrato em excesso não é legal. Reduzir isso daí e aumentar a quantidade de proteína, especialmente proteína animal. Carne de todo tipo, carne de boi, de frango, de peixe, também ovo, leite, derivados para aqueles pacientes que não são alérgicos. Então, manter uma rotina alimentar em que você tenha uma dieta rica em proteína e que você consiga se alimentar com frequência no mesmo horário. Então, isso daí seria o primeiro fator para você melhorar. Segundo, sono. A maioria dos pacientes estão descansados com 7 a 8 horas de sono por dia. Então, um dia que você dorme 5 horas e meia, você pode até ser funcional no outro dia, mas está faltando. E sono tem uma particularidade. Não adianta nada eu dormir 5 horas e meia hoje, amanhã eu dormir 11 horas. Esse sono que eu perdi eu não consigo recuperar. Isso leva a envelhecimento, a degeneração dos neurônios, a queda de imunidade. Então, ter uma rotina de sono, tentando dormir no mesmo horário e tentando acordar sempre no mesmo horário. Tá? Então, sono, alimentação, atividade física. A gente prega em torno de 150 a 250 minutos de atividade física por semana, dividido da maneira como você quiser. Pode fazer 50 minutos 3, 4 vezes, pode fazer 1 hora 4 vezes, 3 vezes por semana. É o ideal. Que tipo de exercício? De preferência aeróbico e que você tenha um componente de força. Então, corrida é legal, bicicleta é legal, natação é legal. E se você puder associar um pouco com musculação, seria o ideal, tá? E por fim, e o mais importante, o controle do estresse. E esse é aquele que eu menos pego no pé do paciente. O estresse é um grande disseminador de cortisol. Porém, o estresse não vem porque a gente quer. Só quando a nossa vida está muito tranquila, a gente vai lá e compra um carro velho para reformar. Aí nós estamos sempre com pouco problema na vida e a gente arranja um problema. O problema vem sem a gente pedir, né? Então, a sua maneira de evitar o problema é muito difícil, porque o problema às vezes vai aparecer, normalmente aparece sem que a gente fique pedindo. Mas a maneira como a gente reage ao problema pode ser modulada. Como? Meditação, terapia. Então, se você souber como controlar a sua reação ao estresse, você libera menos desses hormônios, a tua imunidade tende a melhorar. É difícil? É bastante difícil conseguir fazer tudo isso. Porém, é uma construção. E essa construção parte do momento que você descobre que esses 4 fatores, alimentação, sono, atividade física e dieta, perdão, e controle do estresse, alimentação, sono, atividade física e controle do estresse, são importantes para a gente poder manter a nossa imunidade boa. Às vezes, só com isso você consegue melhorar muito. E te falo mais. Pode melhorar, inclusive, saúde mental, saúde cardíaca, cardiovascular, porque você produz menos placa de ateroma.
Então, são orientações que servem para a imunidade, sim, mas servem também para muitos outros aspectos da nossa vida. Num aspecto geral, né? Vida Exatamente. de qualidade. E até, só pegando um gancho, questão de ansiedade, esse estresse. Você percebe nos seus atendimentos que os pacientes, por exemplo, que sofrem de ansiedade, eles têm essa queda natural da imunidade devido a esse estresse? É uma pergunta que a gente faz durante a consulta. A ansiedade, normalmente, é a preocupação com o futuro. A depressão é a preocupação com o passado, né? Então, o paciente muito ansioso é aquele que está buscando grandes realizações, ou mesmo que ele não esteja buscando grandes realizações, ele está preocupado com o que vai acontecer. São pessoas que normalmente são muito cientes do seu papel na sociedade, do seu papel na família. O paciente muito ansioso, ele está sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. E muitas vezes é um paciente que abusa do álcool para tentar relaxar, abusa de outros medicamentos para tentar conseguir ser mais funcional durante o dia a dia. E isso é um fator bem importante. A gente pode colocar esses pacientes junto daqueles pacientes do controle do estresse. Terapia, meditação, atividade física. Isso pode ajudar muito, porque a pessoa consegue liberar aquele excesso de energia que ela está jogando para o futuro para o presente. E com isso, a resposta costuma ser bem favorável. Que legal. Muito interessante, porque hoje a gente sabe que a ansiedade tem afetado milhares de pessoas e é uma realidade nossa, né? Eu posso te falar que 70% das minhas pacientes, eu falo no feminino, porque majoritariamente meu público é feminino, são ansiosas. É a preocupação com o filho, com a casa, com o trabalho, com o dia a dia. Então, preciso de um cuidado. E muitas vezes o cuidado mais fácil é um remédio, mas muitas vezes não é a saída. Costumo chamar ansiolítico de muleta. Você acabou de estourar teu joelho jogando futebol. Você vai fazer uma cirurgia. Você não vai sair andando sem uma muleta, porque você vai ter que apoiar na muleta para te ajudar. Sim. Só que você não vai andar para sempre de muleta. A muleta é uma transição. O remédio para ansiedade também é uma transição até que você consiga melhorar os outros aspectos. Sim, muito interessante. Falando do seu público feminino, eu me coloco nesse público e realmente é um desafio para nós mulheres conciliar tudo Sim. sem ficar ansiosa demais. É. Homem costuma ser mais largado mesmo, né? Homem meio que não se preocupa muito com as coisas. Sim, Ele olha mais o presente, mas tanto é que o centro da casa, da família, é a mulher, né? Porque é a mulher que está preocupada com o futuro em si. Esse caso aí é um mal que minhas pacientes padecem mesmo. eu imagino. Bom, doutor, você também é fundador do Centro Brasileiro de Imunoterapia. Sim. Você pode explicar para a gente um pouco o que é essa imunoterapia, como ela funciona e para quais condições que você indica ela no seu dia a dia do consultório? A imunoterapia é uma modalidade de tratamento em que a gente tenta melhorar a imunidade do paciente utilizando estímulos que vêm de fora. Tá? É diferente, por exemplo, de uma imunoterapia para câncer. Apesar de ser o mesmo nome, a finalidade é outra, é usar componentes, anticorpos e tudo mais, que vão reagir contra o câncer. Não é esse meu público. A gente utiliza componentes de origem bacteriana e fúngica, fungos e bactérias, que estão presentes dentro da imunoterapia em gotas. Tá? Tem também a subcutânea, mas vamos falar majoritariamente da imunoterapia em gotas que vão ser administradas para o paciente todos os dias para que ele ganhe resistência contra aquele agente específico. Então, vamos supor, no caso da infecção urinária, da infecção respiratória, a gente tem um preparado, uma solução, que ela é personalizada para o caso do paciente, em que você coloca as bactérias que estão causando aquela infecção De e uma que forma inativa? de uma Como que é? forma inativa, então elas são é feito em laboratório, Uhum. é um tratamento que ele é importado, ele é feito em laboratório, as bactérias são criadas, né? Elas são mortas pelo calor e elas são colocadas nessa solução e a gente vai aplicando na boca todos os dias para que a imunidade possa reconhecer aquilo. E todo dia a nossa imunidade vai vendo aquilo e vai mostrando para a medula, ó, você tem que gerar uma resposta contra aquilo, você tem que gerar um anticorpo, tem que gerar uma resposta imunitária. E o organismo aprende a combater aquele invasor. Então a gente
gosta desse tratamento porque ele é totalmente personalizado, ele tem uma resposta que ela é duradoura. Tem estudos que mostram que um tratamento de 1 ano pode durar até 5 anos o efeito, certo? É um tratamento que tem pouquíssimos efeitos colaterais, tem quase nada de contraindicação, basicamente de contraindicação. Você iniciar numa gestante, mas uma mulher que não está gestante engravidar durante o tratamento não tem problema. É você, no caso, iniciar numa gestante, a gente espera o momento do parto. Paciente que tem um câncer em atividade que não está tratando e paciente que tem uma doença autoimune em atividade que não está tratando. São basicamente as únicas contraindicações. Você consegue fazer a partir de crianças de 6 meses de idade até idosos sem limite de idade, com boa resposta. Então, tratamento seguro, eficaz, com pouco efeito colateral e que pode ser feito numa enormidade de situações. A ideia de trazer esse tipo de tratamento para Maringá e criar um centro que atenda para o Brasil inteiro é algo que surgiu nesses anos todos de infectologia e vendo as demandas dos pacientes. Hoje, o Centro Brasileiro de Imunoterapia tem a sede aqui em Maringá. A gente tem médicos que atendem via telemedicina para o Brasil todo. Hoje, no Brasil, só não atendemos pacientes, até hoje, de Amazonas, Acre e Roraima. Só esses 3 estados. Todos os outros estados do Brasil nós já atendemos. Recentemente, Amapá não tinha sido atendido. Atendemos a paciente do Amapá, enviamos o tratamento para ela por avião para a cidade dela, para ela poder retirar e começar a fazer. Então, temos médicos que atendem para o Brasil inteiro, via telemedicina, e presencialmente aqui em Maringá, eu que faço atendimentos para as minhas pacientes daqui de Maringá e da região. Mas já veio paciente de São Paulo atender comigo, já veio paciente da Argentina, viajou para vir consultar comigo presencialmente. Já atendi influencers com mais de 2 milhões de seguidores, já atendi modelo brasileiro que mora em Nova York, já atendi capa de Playboy. Enfim, temos uma enormidade de pacientes que precisam desse tipo de cuidado e que aqui em Maringá temos a felicidade de poder ofertar para os pacientes. Para 2025, talvez 2026, teremos aí a nossa filial em São Paulo, onde faremos atendimento também na cidade de São Paulo, lá na Bela Vista. Já estamos armando a estrutura para poder começar os atendimentos lá também. Então, aí teremos esse braço lá na cidade de São Paulo, que é um pouco mais central para os pacientes que preferem a consulta presencial. Mas online dá para a gente conseguir esse atendimento de forma muito eficaz, né? Porque o que é necessário fazer de exame, a gente faz com exame laboratorial, né? E os resultados são extraordinários. Hoje, esse tratamento é a base da minha prática médica atualmente. Bom, você falou que atende muitos pacientes que vêm de vários lugares do Brasil e do mundo. Uhum. E como que esse paciente ele te encontra? Como que faz esse atendimento online? Normalmente o paciente me acha pelas redes sociais mesmo, buscando a situação que ele precisa. Por exemplo, candidíase, herpes, e vê que eu sou uma pessoa que é muito estudiosa disso. Ele entra em contato com a nossa equipe, né, e faz o agendamento através do WhatsApp ou pelo próprio direct do Instagram, né? A gente tem a equipe que faz a distribuição dos pacientes de acordo com a disponibilidade do médico e a necessidade que ele tem. Eles fazem o agendamento, a gente tem um software próprio para fazer o atendimento por telemedicina, que ele é todo criptografado, conforme as normas do Conselho Federal de Medicina. Faz uma consulta como se fosse uma videochamada, acho que é a melhor maneira da gente descrever, uma videochamada propriamente, em que a gente conversa com o paciente numa anamnese, que ela é toda sistematizada para buscar todos os fatores que o paciente precisa. Se eventualmente o paciente precisar de algum exame, que não é nem a maioria que vai precisar de exames laboratoriais, a gente consegue pedir por essa plataforma, o paciente faz na cidade dele, envia para a gente e agenda uma nova consulta para a gente ver o resultado dos exames e fazer a prescrição. E aí que está o legal? A gente consegue prescrever imunoterapia de forma personalizada. Então, um paciente que agenda comigo, ele pode receber um tratamento que ele é todo personalizado para o caso dele na casa dele. Então, a gente faz o envio desse tratamento para o paciente, ele vai tomando essa imunoterapia, né? Ele vai aplicando a imunoterapia e a gente vai fazendo consultas para reavaliar o
o caso dele, vendo a eficácia e adequando ao que ele precisa, eventualmente mudando dose, eventualmente mudando a posologia, fazendo outros tratamentos, né? Porque, como eu falei, a imunoterapia ele é o principal, só que a gente aborda a parte da atividade física, alimentação, todos esses aspectos aí. Então, é um tratamento que ele é um protocolo completo visando resolver esses 4 principais problemas: herpes, candidíase, infecção urinária, infecção respiratória. Então, hoje na nossa equipe, a gente tem esses médicos que atendem para o nosso público, além de mim que atendo também. Hoje eu terem pelo menos 4 ou 5 consultas online para o Brasil todo diariamente. Então, muita felicidade de ter essa possibilidade de fornecer esse tipo de opção de tratamento para o paciente que já está cansado de ficar doente sem ter uma resposta. Sim. E falando sobre essa imunoterapia, quanto tempo que leva, em média, um tratamento com imunoterapia? É uma pergunta muito boa, porque o problema de imunidade que o paciente apresenta não é algo que surgiu de uma hora para outra. Em geral, quando a paciente me procura, vamos dizer com candidíase. Candidíase hoje é a principal busca das minhas pacientes. Ela vem com um quadro que já dura mais de um ano. Às vezes 2, às vezes 3, 5 anos. E às vezes nesse último ano que aumentou muito a frequência que ela resolveu dar um basta nisso. Quando isso acontece, a gente tem que fazer uma reversão deste problema de imunidade. Do mesmo jeito que demorou para funcionar, para aparecer o problema nessa gravidade, o tratamento vai demorar um pouquinho mais para começar a funcionar. Então não é o tratamento que eu prescrevo hoje, amanhã o paciente está bem. Em média, os tratamentos duram um ano e o paciente começa a ver os efeitos entre o 3º e o 6º mês. Por isso que a gente tem esse protocolo de reavaliar o caso entre o 3º e o 6º mês para ver como está a resposta e fazer adequações a partir daí. E hoje, especificamente da Cândida, mas das outras doenças também, a gente tem uma resposta de 90%. 90% das pacientes conseguem responder sim para 3 perguntas. A primeira é se reduziu a frequência das crises. Segunda, se ela está satisfeita. E a terceira, se ela faria de novo. Então, uma pergunta que é objetiva, se reduziu sim ou não, e 2 que mostram satisfação em si, se ela está contente com aquilo que foi ofertado. Hoje, 90% das minhas pacientes respondem sim para esses 3 questionamentos. Então, estamos coletando dados, hoje são mais de 500 pacientes atendidas, e depois do segmento de 5 anos, isso aí vai virar a minha tese de doutorado, fatalmente para 2027. Acredito que vai ser isso daí. Então, posso falar que eu sou um pouco ansioso, porque eu já estou planejando o futuro, 2025 São Paulo, ou 2026, 2027 doutorado, vai ser isso aí mesmo. Que legal. Imagino que realmente seja muito satisfatório para a paciente, porque é qualidade de vida, né? A saúde é tudo. E ainda falando um pouco sobre essas doenças, a gente estava falando de herpes, candidíase. Então, a herpes, ela é bem comum, é uma das mais comuns. E como que você costuma fazer o tratamento para essas pacientes? Muito legal essa tua pergunta, porque a herpes, a herpes e a candidíase, elas se assemelham em muitas coisas, mas cada uma delas tem uma particularidade. Então, tudo que eu falei agora de imunidade pode afetar a herpes, mas eu canso de ver mulheres que dormem bem, se alimentam bem, se cuidam muito, e se você perguntasse para ela, você tem saúde boa? Ela com certeza diria sim, se não fosse pela herpes. O que acontece? 5% dos pacientes têm uma predisposição até a herpes recorrente. Então ela pegou a herpes ali na juventude, na adolescência, na vida adulta, e essa herpes está ali dentro do organismo dela. Isso acontece com 60%, 70% das mulheres. Mas só 5% ela vai ficar voltando de tempos em tempos. Às vezes volta uma vez por ano, às vezes volta 2. Mas tem um grande número de pacientes que ela volta todos os meses. Tem pacientes que ela volta mais de uma vez ao mês. Meu Deus. E geram lesões muito dolorosas, desconfortáveis. A mulher se sente suja, ela se sente promíscua, porque tem esse estigma de ser uma infecção sexualmente transmissível. Isso machuca. Uma pessoa que se cuida tanto, às vezes se vê restrita para ter um relacionamento, restrita para poder ter filhos. Ela acredita que ela pode passar isso para os filhos, já adianto, não transmite, a não ser que esteja com lesão no momento do parto e seja um parto normal.
Nesse caso, a gente indica a cesárea, mas a criança nasce muito bem, daí não vai ter problema nenhum. E como você reverte isso? Primeiro, essas 4 situações da dieta. Mas a herpes tem um pormenor. O vírus gosta muito de um nutriente chamado arginina. Esse nutriente é a gente que dá para ele, através da alimentação. Então, quando a gente come muito arginina, a gente está dando comida para o vírus. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar a arginina da dieta. E é curioso, porque a arginina é muito bom para a nossa imunidade. Para nós faz bem, mas para o vírus faz mais bem ainda. Então, é melhor a gente restringir a arginina. E o que tem arginina? Só comida que faz bem também. Se eu te falar que castanha, granola, aveia, arroz integral, laranja, tangerina, uva passa faz mal, você não vai acreditar. Mas sim, esses alimentos são riquíssimos em arginina. E o vírus adora. Então você tem que fazer uma dieta de restrição. Então você tem que tirar todos esses componentes e consumir muito nutriente que vai atrapalhar o vírus, que é a lisina. Tanto é que lisina você pode mandar manipular como uma forma de suplemento para os pacientes que têm herpes. E o que tem a lisina? Leite, derivados, ovo e carne. Carne de boi, carne de frango, peixe, carneiro. Então, quando você orienta um paciente, você tem que orientar todos esses fatores dietéticos para que você não dê munição para o teu inimigo. Mas isso vai ser eficaz aí em 20% das pacientes apenas. Os outros 80% que têm crise, elas vão responder à imunoterapia. Então, hoje a nossa taxa de resposta está entre 70% e 80% para paciente que faz a imunoterapia, reduzindo as crises e aumentando a satisfação. Isso pode mudar. Eu tenho uma paciente que, fatalmente, ela vai assistir o podcast, ela vai se reconhecer, que ela estava a ponto de terminar o noivado, porque ela tinha herpes contínua e não conseguia se relacionar com o parceiro, isso estava afetando muito o relacionamento dela. Ela começou a tomar imunoterapia, passou aquele período inicial e parou de ter crises. Teve muito pouco durante o tratamento, teve 1 ou 2 só. Tanto é que ela agendou o casamento dela. E agora ela está... A vida dela começou a andar depois disso. Então isso pode mudar demais a vida das pessoas. Não dá pra gente ignorar. Sim. As doenças, por mais que elas sejam uma coisa muito íntima, porque quem tem herpes não sai falando por aí, isso vai afetar demais a vida dela e a gente tem como obrigação tentar promover aquilo que a pessoa quer, que é saúde. Saúde física, emocional, porque afeta muito o emocional, né? Sim, direto eu trato o paciente que está deprimido, é porque está com herpes. Eu tenho que tratar a depressão antes, senão a depressão. Porque deprimida, a imunidade cai também. Sim. A depressão não é depressão só mental, a depressão física. Né? O organismo começa a funcionar mais devagar, o organismo, a imunidade cai. Então você tem que tratar tudo isso daí junto, né? Senão a resposta acaba sendo baixa. Eu fiquei pensando sobre as dietas e como fazer com aqueles pacientes que são vegetarianos e veganos? Como que faz essa manutenção de imunidade para esses pacientes que não consomem nada de derivados? Realmente é bem difícil. Eu tenho alguns pacientes que são vegetarianos e veganos, né? Eu nunca entro em briga por esse motivo, porque eu sou a favor da livre escolha. Então, minha obrigação é orientar. Você precisa aumentar a sua taxa de proteína. Ah, mas eu tomo whey. O whey às vezes tem arginina. Pode piorar uma herpes, por exemplo. Então, consuma alimentos que sejam ricos em proteína. Que você tem feijão, alguns outros grãos, soja, eles usam muito soja, né? Mas às vezes não é o suficiente. Então, a carne é muito importante para a manutenção da saúde. Então, esse paciente que ele é vegano, vegetariano, ele tem que ser muito consciente da necessidade dele consumir a proteína de outras fontes. Porque a proteína é a base da formação do cérebro e dos músculos. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com eles mesmo. Normalmente, eu indico para nutricionista e peço, aumente o aporte proteico, evitando usar creatina, que não é para aumentar a proteína, obviamente, mas é para aumentar a força muscular, né? E principalmente o whey. Tente consumir whey com baixa concentração de arginina. Né? Existem algumas marcas que colocam as concentrações específicas ali e buscar o que for possível de fonte de proteína. Né?
Ah, fazer ali, né, uma suplementação. Né? Mas é importante dizer, os tratamentos funcionam também. Eu tenho uma paciente que ela é muito querida minha também, ela vai se reconhecer aqui. Ela teve uma manifestação bem atípica da herpes, ela teve herpes no dedo. E ela é vegana. E ela respondeu super bem. Só que pensa numa menina que cuida da dieta. Eu vejo os pratos dela, eu não sou vegano nem vegetariano, mas eu vejo os pratos que ela faz, que ela coloca nos stories dela. Eu fico com vontade, porque ela faz umas comidas muito ricas. Então, se a pessoa quer ser vegana, ela tem que ter um nutricionista junto, para poder consumir muito certinho aquilo que precisa. Sem contar os outros nutrientes, né? Vitaminas, por exemplo. Mas fazendo essa suplementação, dá para tratar numa boa. Falando ainda sobre essas questões de imunidade, doenças, herpes, a candidíase. Então, ela afeta muitas mulheres, afeta não só a questão física, mas também emocional da mulher. O que causa essa infecção? Como que ela pode ser prevenida e fazer esse tratamento de forma eficaz para essa mulher? A candidíase, ela tem uma particularidade, né? Enquanto a herpes você depende de um contato para adquirir, a cândida não. Cândida está presente em todos os 8 bilhões de habitantes do planeta, sem exceção. Ela mora no nosso intestino, ela é um comensal, ela come aquilo que a gente oferece para ela. Só que em algumas mulheres, ela ganha vida própria e ela resolve se rebelar. De duas maneiras. Ela, através do intestino, ela ganha a vagina, né? Ela chega na vagina e gera ou uma infecção, porque ela invade a parede da vagina, gerando todos aqueles sintomas de coceira, dor para ter relação, aquela secreção, parece ricota, né? Bem volumosa, né? Essa infecção clássica. Mas algumas mulheres têm também alergia à cândida. E a alergia à cândida gera sintomas de coceira, mas nem sempre com esse corrimento tão característico. A questão é, quando a mulher tem essas infecções recorrentes ou ela tem os sintomas de alergia, as coisas andam meio juntas. Então, eu diria que toda mulher que tem cândida mais do que 3 vezes ao ano, ela tem um grau de alergia, ela tem um grau de problemas para reconhecer a infecção pela cândida. E todos aqueles fatores que a gente já discutiu, de atividade física, sono, dieta, tudo isso é importante para a mulher que tem a cândida. Mas tem 2 fatores que devem ser lembrados. Primeiro, a questão da saúde vaginal mesmo. Então, o controle do pH, a presença dos lactobacilos. E daí a gente consegue fazer alguns tratamentos que melhorem isso daí. Mas o melhor de tratamento de todos, no caso, é a imunoterapia. Esse é o mais eficaz. Mais de 90% de eficácia, tanto na minha amostra do consultório, quanto por estudos. Estudos mostram que mais de 90% das mulheres tem essa melhora do quadro de candidíase recorrente utilizando a imunoterapia. Tratamento também de 1 ano, bastante eficaz, né? E com uma taxa de satisfação altíssima. Tem mulheres que voltam a ter uma vida conjugal porque pararam de ter a cândida. Então é muito importante a gente cuidar de todos esses fatores, da parte intestinal, da saúde vaginal em si, né? Muitas vezes sempre associando um cuidado com o ginecologista também, para poder ter uma resposta a isso. Hoje eu vejo que, dentre todos os tratamentos que a gente faz, o da Cândida é o mais eficaz. E aí associa alimentação também, alimentos que pode ajudar, alimentos que aumentam ou não. Para candidíase é legal a gente fazer uma boa restrição de carboidrato, né? O excesso de açúcar no sangue, o carboidrato e o açúcar ingerido produzem, vão ajudar a proliferar o fungo. Então a gente pede para o paciente reduzir o carboidrato. O que é importante, não só para cândida, mas para herpes também, é as vitaminas estarem legais, né? Acho que é interessante a gente considerar também isso daí, né? Tem paciente que precisa de suplementação. Então vamos já pegar esse gancho e falar um pouco sobre essa importância da suplementação vitamínica para a saúde da mulher, para a saúde do homem, prevenindo essas doenças, a soroterapia, esse suplemento. Como que é feito? Mensagem para os nossos ouvintes: vitamina não melhora a imunidade. Gente, acabei de falar que suplemento é importante, eu vou falar que não melhora? Sim. Mas pensa no seguinte sentido: você tem um carro super potente, você liga o teu carro e você dá uma acelerada e o combustível está na reserva. Você anda um pouquinho, o carro para.
por mais potente que ele seja, por mais que você esteja pisando no acelerador, ele vai parar. Quem que é a potência do motor? Quem que é o acelerador? É a imunoterapia. E quem que é a gasolina no tanque? São as vitaminas. À medida que o paciente vai dando estímulo para melhorar a imunidade, o organismo vai consumindo nutrientes. E entre os nutrientes estão as vitaminas. Então, o que eu falo? Você tem que ter níveis bons de vitamina. Não é porque eu vou tomar uma vitamina D, uma B12, um ácido fólico, que a minha imunidade vai subir. Não, mas o nosso organismo, quando exposto a um estímulo, vai usar todos esses nutrientes. Então, isso faz parte da alimentação e também das suplementações. Tem paciente que tem problema no estômago, não consegue absorver vitamina B12. A gente que trabalha fechado, em ambiente fechado, não consegue sintetizar vitamina D. Por isso que muitos pacientes eu tenho que suplementar as vitaminas para que eu tenha combustível para a nossa imunoterapia funcionar. Então, lá na clínica mesmo, agora a gente estabeleceu um serviço de, de aplicação dessas vitaminas para o paciente poder ter a disponibilidade ali naquele momento. Identificamos um problema, começamos a imunoterapia, ele está com uma deficiência de vitamina D, de ácido fólico, de zinco, de B12, a gente consegue fazer tudo lá na clínica para o paciente já ter essa resposta mais rápida e garantindo que ele está recebendo esses nutrientes. Então, a mensagem é essa: sozinho as vitaminas não vão fazer nada. Só que sem elas, qualquer tratamento que a gente fizer não funciona. Então, é uma união de tudo isso. A imunoterapia, as medidas de mudança de dieta, de sono, estresse e uma suplementação adequada daqueles nutrientes que são importantes. E essa vitamina, ela no consultório é feita intravenosa? Essa intravenosa, se existe, tem o mesmo resultado dessas vitaminas orais que são feitas em casa? Como que é? A gente pode dividir entre via oral e via parenteral. Tá? Via parenteral é quando você aplica com uma agulha, seja intramuscular, né? Eu digo da intramuscular porque tem vitaminas que são exclusivamente intramusculares. Então, quando você faz intramuscular, você não está errando. Mas muitas podem ser feitas por via endovenosa, não há problema. Tá? A diferença delas para via oral é que na via oral você sempre tem uma perda. Então, se você consome a mesma quantidade de vitamina por via oral e você aplica intramuscular ou endovenosa, a endovenosa vai ser sempre melhor. Por quê? Você vai fatalmente ter uma perda, você não absorve 100%. Então, tem componentes, por exemplo, coenzima Q10. Né? A coenzima Q10 é muito importante para produção de energia pela mitocôndria. Quando você toma a coenzima Q10, você só absorve 10%. 90% é jogado fora. Mas quando você faz ela intramuscular, ela é obrigatória intramuscular, inclusive, você absorve 100%, você aproveita 100% dela. Né? A vitamina B12, tem muitas pessoas com problema de estômago. Tomam omeprazol, aqueles medicamentos para estômago, ou que tem uma gastrite atrófica. Você pode tomar o quanto de B12 que você quiser, que você não absorve. Pacientes que fizeram bariátrica, não absorve a B12. Ela tem que ser obrigatoriamente parenteral, tanto endovenosa quanto intramuscular. Por isso que se você quiser garantir o efeito da vitamina, garantir a absorção, tem que ser feita parenteral. Mas a via oral, para um monte de pacientes, não tem problema nenhum. Pode ser feito também. Bom, doutor Luiz Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no GuiaCast. Foi um prazer tê-lo aqui, compartilhando tanto conhecimento, não só comigo, mas com todo o nosso público. E é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Novamente, um prazer ter podido participar, né, e ajudar as mulheres, os pacientes em geral, a conhecerem sobre essas doenças infecciosas e principalmente saber que existe tratamento para todos esses problemas, né? Candidíase, herpes, infecção urinária, respiratória, são situações que podem ser tratadas de maneira muito diferente do que você vê por aí. Então, se você é paciente minha, ou se não é ainda, seguidor ou ainda não é, né, me siga nas redes sociais, aí no Instagram, né, o infectologista Luiz Jorge, e pode contar comigo para esses problemas todos, a gente está à disposição para cuidar de você. Muito obrigada, doutor.